Olha, meus amigos, e aqui no Bênção, todos os dias a gente tem uma nova proposta, né? Parece que são palavras que a gente escuta tanto, mas a gente deixa de escutar somente, mas para a gente colocar em prática e colocar em prática no nosso dia a dia. Às vezes a gente deseja temos tantos desejos, mas será que a gente coloca em prática? Por exemplo, a bondade. A gente precisa de se revestir da bondade. E a bondade é algo que a gente precisa aprender também, né, Padre Lucas? Ah, sim, com certeza, né? A gente precisa exercitar as virtudes. Só assim a gente aprende, não é? Só assim a gente melhora. Então, tudo que é vontade, que é desejo bom do coração, precisa ser executado, não é? O sonho não se realiza se a gente só ficar sonhando dormindo. A gente tem que exercitá-lo, não é? Sonhando acordado, correndo atrás, encontrando caminhos, às vezes até recalculando a rota, né? Para que de fato chegue onde queremos. Mas é assim, é com movimento, a vida só acontece com movimento, não é? A vida só acontece com movimento. Olha que legal, a vida só acontece com movimento. E às vezes são movimentos interessantes, né? Agradáveis, são movimentos também que às vezes a gente sente um pouco, né? Às vezes uma trilha meio emburacada, mas a gente segue firme, segura firme aí e vai, né? Segura firme na mão de Deus e vai. E assim a gente não pode parar. A vida é feita de movimentos. E a gente precisa de exercitar essa bondade. Gente, qual o valor da bondade? Quanto custa para você ser bom? Tem gente que diz assim, né? Olha, às vezes o pessoal confunde bondade com, eu sou bom e sou bobo, né? Tem uma diferença muito grande, por isso que é importante a gente se fortalecer. Ser bom é exercitar a humildade, é exercitar a empatia, perceber o outro, o respeito, o carinho, perceber às vezes pequenas necessidades que alguém do meu lado tem, precisa, que eu posso fazer, e ninguém precisa saber. O mundo precisa de movimentos de bondade, né? Esse movimento que contagia, que faz o outro se sentir vivo, faz o outro se sentir melhor, dar sentido na vida. A bondade, ela é contagiante porque quando eu recebo um ato de bondade, eu consigo também exercer o ato de bondade na vida do próximo. O que é bom faz a gente crescer e é o que faz a gente viver. A gente não depende só de comida, água e ar. A gente depende também de movimentos de bondade para a gente se sentir vivo. Por isso que tem muitas pessoas que a gente fala, né, que estão vivendo, mas não estão vivendo, né? Elas estão exercitando uma vida, mas não estão sentindo a vida, porque estão sem atos de bondade no seu coração. E aí é interessante, né, Dani, a gente deixar Deus nos surpreender. Porque esses movimentos trazem muitas surpresas boas que vão nos alegrar, vão nos motivar ainda mais a continuar, a seguir em frente. E alguns momentos que são de grandes desafios e até de tristezas, mas é com esses momentos que a gente cresce. A gente nunca cresce quando está tudo bem, a gente só cresce quando a coisa se destabiliza, não é? É preciso ressignificar a vida, é preciso recomeçar muitas vezes. E aí aquilo que você falou, né, do ser bobo e do ser bom. Jesus, quando fala a nós, pode até dar a impressão que ele está pedindo para a gente ser bobo, não é? Porque bateu numa face e vira outra, peraí. Mas isso não é ser bobo, é ser bom. Jesus está pedindo, vá além disso. Então, se alguém te faz alguma coisa que você não gostou, se você só retribui, você se iguala, não é? O que faz a diferença é ir além, dar uma resposta a mais, é sair do conforto e ir um pouquinho mais para frente, não é? Então, na lógica Jesus, na lógica do reino, ser bom é ir além. Ser bobo é que é ficar revidando, ficar guardando sentimento de vingança, porque assim a gente para na caminhada, não é? Em troca, O cristão ele tem que ter força para ir sempre além, senão a gente não vai ultrapassar a cruz para chegar na ressurreição. A gente vai parar na cruz, não é? A gente vai parar na cruz. Então, ser bom, ser cristão, ter atitudes parecidas com a de Jesus é sempre ir um pouco mais além.
é sempre um pouco mais. Nós podemos mais. É assim que a gente cresce. E às vezes a gente só desperta para isso quando a gente passa por dificuldades, quando a gente enfrenta desafios. Então, é o que faz a vida valer a pena, não é? A vida planificada é você perceber essa graça de Deus tirando do conforto, organizando o caos, né? Indo um pouco mais além. Gostei. Organizando o caos, né? Para ir mais além. Não é se destruir, deixar se debater em meio ao caos, uma situação de caos, uma situação crítica que você possa viver num momento específico, mas é organizar esse caos, sentir, viver, né? Aprendi e continuar. E continuar. A vida não para, gente. E enquanto a vida há esperança. E nós, cristãos, católicos, nós que confiamos, né, pedimos a intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. Eu acho tão lindo. Ontem mesmo a gente falou sobre o doce alívio. Sabe, vai meditando. Se for em meio ao caso, peça o doce alívio. Vem, doce alívio, acalma meu coração, abraça meu coração. Porque tem situações que a gente precisa viver. Não tem como a gente deixar de viver. Se você quer crescer, você precisa viver. E Deus quer que a gente cresça e que tornemos filhos maduros, crescidos, fortes, para seguir e continuar essa missão. Na palavra de Deus, nós temos então, gente, em Colossenses capítulo 3, essa carta de São Paulo aos Colossenses vai nos dizer um pouco sobre isso. O Padre Lucas vai refletir mais ainda sobre esse trecho que a gente pode aprender sobre a bondade. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Esse trechinho tão curtinho, né, e tão profundo da carta aos Colossenses nos mostra a eficiência da missão de Paulo, não é? Após dar a sua catequese sobre essa presença de Deus que tudo restaura, que tudo renova, ele pede para que, conscientes dessa missão, dessa realidade em que nós vivemos, desse mistério do amor de Deus, as pessoas agora ajam conforme aprenderam. Então é aquela coisa, né? Deixar a palavra descer do ouvido ao coração, para aqui no coração frutificar em atitudes de bondade, de mansidão, de misericórdia. Ele citou tantas virtudes aí nesse trechinho tão pequeno, não é? Agora é bonito perceber como que ele se dirige às pessoas da comunidade. Escolhidos por Deus, santos e amados. Olha só, é o que nós somos para Deus, não é? Somos filhos muito amados e amadas. Santos, porque ser humano e ser santo não deve ser diferente, é a mesma coisa. Tudo que Jesus nos ensinou foram valores humanos. E a gente se torna mais santo à medida em que vive esses valores. É essa coisa bonita de Deus de acreditar em nós, não é? De partilhar conosco a sua divindade, assumindo a nossa humanidade. Então Ele nos faz santos e nos pede para ser santos. E ser santo não é coisa de outro mundo, não, é desse mundo mesmo, não é? Porque, como disse, é no dia a dia, experimentando essas virtudes em meio aos desafios, cada vez mais crescendo nessa essência que Deus colocou em nós. Então é porque somos escolhidos, santos e amados, que nós somos chamados a agir como Ele. Ter atitudes de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Não é coisa fácil não, né? Se a gente só olhar assim, poxa, essas palavras têm muita força. Humildade. A humildade precisa ser exercitada. Mansidão precisa ser exercitada. Misericórdia precisa ser exercitada. Bondade, como já falamos, é preciso exercício para isso. Exercício de conversão para nós mesmos e de
olhar um pouco diferente ao nosso redor. A gente só muda quando muda o jeito de olhar para as coisas. Se a gente continuar olhando sempre igual, as atitudes serão iguais e nós vamos errar igual também. Toda atitude exige de nós um novo olhar. Precisamos olhar diferente para as mesmas coisas. É como se a gente tivesse um tronco aqui na nossa frente, não é, Dani? E de repente eu, meio pessimista, estou olhando para esse tronco e não vejo nada além de um tronco. Estou brigando com ele. Aí vem você com o seu jeito de ser, mais positiva, né? Olhando além. Aí você olha para o tronco e diz assim, bom, eu posso fazer desse tronco um móvel, vou fazer uma mesinha, uma cadeirinha, vai me servir. Ou então você olha para ele e diz assim, mas espera aí, está muito seco esse tronco. Mas já sei, vou rachar, vou fazer lenha, vai servir para mim. Está frio agora, né? Aproveita. Dá para aproveitar, fazer uma fogueirinha, qualquer coisa assim. Ou então você vai olhar e vai dizer, puxa, mas está muito podre já, o que eu vou fazer com isso? Ah, peraí, eu vou levar porque vai servir. As orquídeas da minha avó vai gostar desse pau podre aqui, não é? Tá vendo? Você viu tanta coisa além e eu tô aqui, preso no tronco ainda, brigando com o tronco. Precisamos de um novo olhar. Isso é exercitar as virtudes, ir além. Foi o que Jesus ensinou, não é? Se a gente continuar sempre do mesmo jeitinho, com aquela premissa, né? Sou assim, não vou mudar. Né? A síndrome de Gabriela, não é? Nasci assim, vou viver assim, não vou mudar. Essa teimosia nos atrapalha a crescer como pessoas. Não, eu posso mudar, eu posso crescer. Tem coisa que faz parte da nossa essência. A gente só melhora, né? A gente consegue dar passos nisso também. Mas ninguém precisa ser igual sempre. A novidade é o que faz tudo ganhar novo sentido, não é? Então é preciso exercitar esse olhar para que tenhamos atitudes melhores, para que possamos dar passos a mais, ir um pouquinho mais além. Assim nós vamos agir como Jesus. Imagina se Jesus parasse sempre no primeiro olhar, né? Olhasse para a gente e já, sei lá, de repente aquela mulher adúltera que foi jogada na frente de Jesus, né, para ser apedrejada, se Jesus olhasse para a lei, tivesse um olhar, talvez ele teria sido o primeiro a tirar a pedra. Mas o que ele fez? Fez aqueles homens exercitarem a sua bondade, a sua misericórdia, fez eles pensarem além. Então tá bom, vocês não têm pecado? Começa a tirar pedra, ué. Jesus mexe na consciência, porque é a partir daí que a gente ressignifica as coisas. Então, com ele nós aprendemos a ir além, exercitar essas virtudes, para que de fato sejamos seus continuadores. Não basta seguir Jesus, não é? Nós precisamos continuar Jesus, e esse é o grande desafio. Continuar Jesus é ter um pouquinho mais o olhar dele, ter um pouquinho mais dos sentimentos dele. E é aí, nesse desafio, que a gente cresce, que a gente se torna melhor, que a gente se torna mais humano. E porque nos tornamos mais humanos, vamos cada vez mais nos santificando. São desafios que a gente não enfrenta só. Temos da parte de Deus essa promessa, Ele não nos deixará sozinhos, então estamos seguros. E temos também uns aos outros. A gente pode aprender muito uns com os outros, na convivência, né? Na fraternidade e nas dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos corajosos para dar esse passo a mais, para ter um novo olhar para as mesmas coisas, para exercitar essas virtudes que aprendemos de Jesus. Diante dos nossos olhos está aqui um grande exemplo de quem confiou e exercitou. Maria muitas vezes deixou para trás o que era seu sonho para viver o sonho de Deus. Isso exigiu bastante dela, não é? Mas com singeleza, com uma pureza tamanha, Maria cumpriu essa missão. E hoje ela se torna exemplo para nós, exemplo de seguimento de Jesus, porque além de ser sua mãe, ela também foi sua primeira discípula. Dava atenção a tudo que o filho fazia, dizia, aprendia com ele. Por ser a mãe, ela nunca se colocou à frente dele.
ela sempre apontou para Jesus. Assumindo de Jesus a tarefa de ser a nossa mãe, ela continua caminhando conosco, nos levando até Jesus, para que nas horas difíceis, nos momentos de dificuldade, a gente olhe para Ele e aprenda mais uma vez a exercitar tudo isso que Ele nos ensinou. Por isso, com Maria, rezemos, com ela, peçamos a graça de sermos perseverantes na nossa fé e na nossa missão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.